Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos a esse nosso encontro, neste mês de Setembro Amarelo, em que nós tiramos um tempinho para fazer uma reflexão maior em cima de um tema tão importante que é a valorização da vida. E hoje, então, nós temos o nosso convidado para nos trazer essa reflexão, Marcos Juver, mas antes, nós vamos pedir à nossa irmã Márcia que faça a leitura de preparo, depois nós faremos a nossa prece e passaremos os informes. Márcia, com você. Boa tarde a todos, mais uma vez, que Jesus nos abençoe nessa tarde. A nossa página de hoje é Diga Não ao Suicídio, mensagem de Emmanuel para as dificuldades da vida. Na gama multifase das alienações mentais, a obsessão, igualmente, ocupa lugar expressivo. Ódios demoradamente cultivados e decorrente de erros graves vinculam os que se demoram no além-túmulo aos que reencarnaram na Terra, produzindo lamentáveis consórcios mentais de consequências imprevisíveis. Hediondos conciliábulos que transcorreram em sombras, produzindo gravames, convertem-se em heranças de independência psíquica que degeneram as obsessões cruéis. A morte não apaga a memória, antes a aguça, facultando a uns lucidez exagerada, enquanto outros jazem em longo torpor, automaticamente atraídos e imantados aos compares dos crimes e descalabros, produzindo interdependência em comunhão danosa, de vampirização fluídica, em que se exaurem as forças constitutivas da cápsula carnal, por onde deambulam os encarnados. A morte é sempre a grande e fatal desveladora de mistérios, de enigmas de causas ocultas. E a vida física se organiza mediante as consequências dos atos pretéritos, transformados em presídios de dor ou paisagem de liberdade. Simultaneamente, a experiência carnal enseja tesouros de incomparável valor para a elaboração de causas propiciatórias à paz e à felicidade, que um dia todos lograrão, após depurados e esclarecidos. Do conhecimento da vida espiritual, defluirão preciosos benefícios para a sanidade mental das criaturas humanas. O espiritismo ou cristianismo moderno possui as mais valiosas terapêuticas para a problemática mental da atualidade, por ensinar a indestrutibilidade e comunicabilidade do princípio espiritual do homem, asseverando quanto à necessidade de sucessivas reencarnações, anulando o pavor da morte, dos sofrimentos e sendo o mais perfeito método contra os fatores que produzem traumas, desvarios e desequilíbrios. Favorecendo o otimismo, este produz a vitalização dos centros do equilíbrio psicofísico, reabastecendo de energias compatíveis as engrenagens eletromagnéticas do campo mental, vitalizando os fulgros debilitados da fomentação de forças mantenedoras da vida. A diminuição das defesas morais encarregada de criarem um campo de força defensivo no homem faculta a invasão microbiana no organismo, permitindo que sequelas desta ou daquela ordem afetem os núcleos do discernimento e da razão, arrojando no desconcerto da loucura. O cultivo da prece
A conversação edificante, o exercício da meditação e da reflexão, as ações nobilitantes, o labor pelo próximo, conseguem fortalecer o homem em energias específicas, forrando-os das agressões físicas como espirituais, propiciatórias das distonias múltiplas, promotora das doenças mentais e obsessivas que tanto infelicitam. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a nossa irmã Márcia pela colaboração, pela participação nesse momento. Bom, meus irmãos, vamos então, nesse instante, procurar nos ligarmos à espiritualidade, aos nossos amigos espirituais, aos amigos espirituais da Casa de Guia Celeste, para que possamos, unidos e reunidos em mentes e corações, saibamos nesse instante atrair para perto de nós, para junto de nós, o auxílio, para que, em primeiro lugar, nós possamos acolher as reflexões, os ensinamentos que serão trazidos pelo nosso irmão Marcos Júver a respeito da valorização da vida. Que refletindo, que aprendendo, possamos ser sensibilizados, atentos, na observância de movimentos, de olhares, de situações de nossos irmãos que nos rodeiam, que muitas vezes nos pedem socorro e nós ainda não conseguimos perceber. Potencializa-nos, Senhor, para que possamos ser uma luz, um afago, um abraço para esses que sofrem, que não conseguem suportar as aflições que lhes são atingidas. Misericordiosamente, Jesus, que as nossas vibrações aqui, reunidas e unidas, possam envolver a tantos irmãos que sofrem nesse nosso planeta e que nós não percebemos e não sabemos, não tomamos conhecimento. Envolva a todos e cada um, Jesus. Nós queremos pedir também que a tua infinita misericórdia possa chegar até aqueles irmãozinhos nossos que desistiram, Senhor, da reencarnação e que retornaram à pátria espiritual antes do seu tempo programado. Permita, ó Pai amado, ó Jesus, que tua mãe, a Mãe Maria, com sua equipe de socorristas, possa acolher e envolver a esses, para que, Senhor, possam aceitar a ajuda que muitas vezes chegam até eles, despertando, soerguendo, levantando, para que possam reprogramar, confiantes para uma programação de vida, sentindo cada vez mais a presença do Pai em seus momentos difíceis. Pedimos também, Pai amado, por cada irmãozinho, por cada amigo, por cada companheiro que assistirá depois estes ensinamentos, para que eles também possam ser luzes, ser a mão amiga, ser o abraço carinhoso, acolhedor para aqueles que lhes procurarão. Envolva também o nosso irmão, que fará uso da palavra, para que, intuído, Senhor, possa tocar os nossos corações, mas não só os nossos, aqueles que serão colocados ao nosso lado,
neste agora, para aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. E assim, Jesus, agradecidos e tendo a oportunidade de sermos envolvidos por essa equipe da Casa de Guia Celeste, mas, acima de tudo, por Deus nosso Pai, que possamos iniciar a nossa reflexão desta noite, na tua santa e bendita paz, na tua companhia, que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos passar agora a palavra para o nosso irmão, mas antes queremos fazer alguns lembretes aos nossos irmãos, para que possamos realmente estar atentos àquilo que o nosso irmão nos trará, que possamos deixar o nosso microfone fechado, também a nossa janelinha, para que as nossas atenções não divaguem por aí, tá? Meu amigo, você tem até 17h13, até 1 hora, para a sua explanação, e depois nós daremos um tempo de 15, 20 minutos para aqueles que tiverem alguma dúvida, que quiserem fazer alguma colocação a respeito do assunto, tá? Com você a palavra, que Jesus lhe abençoe abundantemente. Obrigado. Obrigado. Eu sempre fico muito feliz de estar com vocês aí do Grêmio, né? É uma casa que me recebeu desde o primeiro momento com os braços abertos. É uma casa que estuda a doutrina espírita, que estuda Kardec, e por isso eu tenho um imenso prazer de estar com vocês. Sempre que vocês lembrarem do meu nome, estarei aqui para dar minha contribuição. E hoje, em especial, nesse mês que comemoramos, entre aspas, né, o Setembro Amarelo, é um mês em que nós espíritas nos dedicamos e damos total atenção aos companheiros que, pelo seu livre-arbítrio, decidiram deixar a Terra por caminhos tortuosos. E nós, espíritas cristãos, sabemos da importância da prece para com esses irmãos, da divulgação da verdadeira vida, a vida espiritual, para aqueles que aqui estão na Terra, para que não façam o mesmo. E por isso que há mais de 7, 8 anos atrás, na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, a casa que eu trabalhava antes de me transferir aqui para o 13º Seu de Teresópolis, fui intuído pela equipe de Eurípides para que fizesse um trabalho educacional mais forte, verdadeiro e dentro da doutrina, porque tudo que eu vou falar aqui não é o Marcos Juver que pensa, está dentro da doutrina, para que alertasse aquelas pessoas que estão pensando em cometer tal ato para desistir. Ou para vocês que estão nos vendo agora, que possam ser o farol sinalizador da verdade para com outros irmãos. Nós sabemos por experiência que, após esse estudo ao vivo de hoje, eu sei que muitas pessoas vão nos ver, rever e nos ouvir através das gravações que foram aqui realizadas. Nós não estaremos vendo isto sozinhos. Estaremos cercados de irmãos espirituais que já partiram para a vida espiritual e que estão passando por algumas dificuldades que nós iremos sinalizar aqui quais são, para que outros não venham a cometer. E que esses irmãos que estão aqui ao nosso redor, nós possamos ajudá-los com o discurso que nós iremos fazer hoje, principalmente no seu final, lembrando a cada um deles que eles não estão sozinhos, nunca, em nenhum momento foram abandonados pelo Pai amoroso. Por isso, a gente já é emocionado, porque sempre que a gente faz esse estudo, nós sentimos a emoção daqueles que partiram
por esta opção invigilante, mas que nós vamos tratar aqui de uma maneira humana e cristã, para todos aqueles que são espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita. Repito, tudo que nós iremos falar aqui está dentro do Pentateuco kardeciano, das obras subsidiárias, principalmente do Chico e de Divaldo. Por isso, vamos começar o nosso estudo. Diga não ao suicídio. Se vocês observarem nesse desenho, abaixo do penhasco, onde uma pessoa está ali pendurada, já prestes a cometer algo que não deveria fazer, nós vemos uma mão invisível ali. Não sei se vocês estão observando. Sempre tem uma mão para tentar evitar, até nos últimos momentos dos nossos atos. E no suicídio não é diferente. Vocês podem observar essa mão que vai amparar, seja qual for o caminho que esse espírito tomar. Estará sempre alguém amparando esse. Antes de mais nada, eu vou lembrar a vocês um dos livros que eu considero emblemático para que possamos entender isso que nós vamos falar hoje. É o livro do André Trigueiro, e em 2015, eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de ver esse lançamento. Esse lançamento desse livro foi feito lá na Cidade das Artes, lá na Barra da Tijuca, em 2015. É um livro do André em que ele toca no assunto de uma maneira jornalística, claro, mas não deixando de ser espírita, principalmente nos capítulos finais. Viver é a melhor opção. É um livro que nós indicamos para todos aqueles que desejam se aprofundar no tema, dentro de uma ótica jornalística, séria e espírita ou cristã. E ele, logo no início, diz exatamente isso, que o suicídio é considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. E diz mais, é preocupante o número de autoextermínios que, em 90% dos casos, está associado a patologias de ordem mental que poderiam ser diagnosticáveis e tratáveis. Ou seja, 90% dos casos de suicídio, inclusive do Brasil, que é um dos 5 maiores do planeta, poderiam ter sido evitados se fossem tratados como um problema de saúde pública pelo nosso Ministério da Saúde, porque eles são todos diagnosticáveis e tratáveis. Esse dado nos deixou bastante preocupados, principalmente pelas últimas estatísticas que recebemos há quase um mês atrás, pelo jornal O Globo, informando que o número de jovens entre 2010 e 2019, quer dizer, antes da pandemia, porque os dados da pandemia ainda não foram adicionados às estatísticas do governo, porque, segundo o jornalista que fez a matéria, essas estatísticas levam de 14 meses a 2 anos para serem inseridos na plataforma do Ministério. Então, foi registrado nesse período 50% de 2010 a 2019, 50% no aumento de suicídios entre os jovens e 30% no que nós chamamos terceira idade. Por que isso? É claro que os jovens hoje estão cada vez mais perdidos dentro do seu mundo, no mundinho da internet, das redes sociais, dentro dos seus quartos, das 4 paredes, deixando de ter um contato maior
eu estou me referindo no relacionamento interpessoal, intergrupal, para se isolarem e para se deixarem levar por pensamentos, afirmativas, ideologias que não são as melhores para ele. Os pais um pouco afastados do problema, preocupados com outros interesses, até materiais, quando percebem os seus filhos foram adotados pelas redes sociais. E os casos são esses que nós estamos vendo aqui. 50% do aumento de suicídio entre os jovens. E na terceira idade? A medicina, a ciência, a tecnologia, hoje proporciona com imensa facilidade que cheguemos aos 90 anos. Há pouco tempo, a média de vida do brasileiro, há pouco tempo que eu digo, no século passado, era de 72 anos. Hoje, muitos chegam aos 90 com muita facilidade. Mas será que eles têm qualidade de vida? Aí que está a pergunta. Porque é uma idade em que nós sabemos em que os filhos, a família, os parentes, devem se acercar daquele ente querido. E muitos não querem perder tempo, não querem se preocupar, não têm o dia todo para cuidar, não têm dinheiro para cuidar. Alguns mais abastados colocam em verdadeiras colônias, né? Porque ali, naquele asilo, é maravilhoso, mas, na verdade, estão querendo se livrar de um grande problema. Como diz o André Trigueiro, é como se você tivesse um saco de cimento dentro da tua sala. E o caminho que eles estão optando, por tanta tristeza, também é um suicídio. 30% também foram registrados como aumento na terceira idade. O caso é de saúde pública, sim. Mas isso não é de agora. Nós sabemos que, na antiguidade, também várias comunidades, populações, também utilizavam do artifício do suicídio de acordo com as necessidades da época em relação a, vamos dizer assim, a ética e aos valores da moralidade que permitiam tal coisa dentro de um conhecimento muito primitivo do destino do espírito na pátria espiritual. Os hebreus foram os que menos cometeram suicídio, historicamente falando, porque desde do Pentateuco mosaico, no Deuteronômio, que é o livro das leis de Moisés, o último livro do Pentateuco mosaico, Deuteronômio, o livro das leis, condenavam aqueles que cometiam tal ato para um lugar tenebroso, que seria o inferno dos católicos, mas com uma outra linguagem mais firme, característica, né, do que Moisés tentava passar para aquele povo brutalizado pela ignorância. E, por isso, até hoje, os hebreus, os judeus de hoje, têm um percentual muito pequeno em número de suicídio. Mas, ao contrário, os povos orientais, os povos asiáticos, principalmente o Japão, era da cultura japonesa, era vulgar, era normal, até para não manchar o nome, para não perder, vamos dizer assim, os valores morais daquela família, para não se humilhar. Então, cometiam, como alguns ainda fazem até hoje, somente no interior do Japão, o harakiri, para honrar o nome da família, acreditando que o espírito iria para um plano diferenciado. O Egito sempre, o Egito de 2.000 anos, 4.000 anos atrás, o Egito de Moisés, né, os grandes deuses homem, né, que eram os faraós, acreditavam que o suicídio também iria levar o espírito
para um outro patamar. O exemplo é de Cleópatra. E o que Cleópatra fez, historicamente falando, era muito comum naquela época. Na Idade Média, o suicídio diminuiu. Por quê? Porque a Igreja proibia terminantemente o suicídio, porque quem cometesse o suicídio não receberia as bênçãos da Igreja e nem seria enterrado em solo sagrado. Eu não sei como está hoje na Igreja. Parece que as coisas estão mudando. Acho que desde a década de 80, 90 para cá, algumas coisas mudaram nesse sentido. Mas até meados do século passado, nem missa se rezava para um suicida, que são aqueles irmãozinhos que mais precisam das nossas preces. A Igreja não fazia missa em memória ao morto e muito menos enterrava em solo, como eles diziam, abençoado pela Igreja. Eu acho que a Igreja mudou. Depois, naquelas perguntinhas finais, se alguém puder me ajudar nesse sentido, eu ficaria grato. Mas eu creio que a Igreja já começou a pensar de forma diferente. A Igreja está mudando, pessoal. A passos lentos, mas está mudando. E na Renascença, período de maior liberdade religiosa, o suicídio voltou e está aumentando gradualmente desde esse período. Ele recrudesceu, sim, e vem aumentando, e continua aumentando até os dias atuais. Onde podemos ter ideia sobre o que Kardec fala sobre isso? 3 livros em especial: o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Céu e Inferno. Como eu falei, nada aqui é o Marco Juver que vai trazer da sua cabeça modismos e etc. Não, tudo está baseado nas obras kardecianas. No Livro dos Espíritos, em especial, Kardec discute o tema apontando principalmente as causas e as consequências desse ato, entre as questões 943 e 957. Relatos que nós nem vamos comentar agora, porque são relatos duros, firmes, e que podem levar à comoção aqueles que não conhecem a doutrina a repensar em tal coisa. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, capítulo das bem-aventuranças, em especial os aflitos, analisa o suicídio juntamente com a loucura. Por quê? Porque em determinado momento a Igreja, nesse período, em 1861, quando houve a última manifestação de inquisição da Igreja, quando em Barcelona queimaram os livros de Kardec, aquele ato de agressão à democracia, à liberdade, em outubro, agora dia 9 de outubro, comemorará mais um ano de aniversário, o Auto de Fé de Barcelona. Naquela época, a Igreja condenava a doutrina espírita porque os seus seguidores se tornavam loucos e se suicidavam. Portanto, em 1864, quando veio o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica exatamente isso no capítulo 5 do Evangelho. E um livro que não é muito lido, não é muito estudado por nós espíritas, O Céu e o Inferno, na sua parte 2, em que há relatos de vários espíritos, de várias ordens, de vários níveis de progressão espiritual. Um deles nós vamos encontrar os relatos dos próprios suicidas. No capítulo 5 dessa segunda parte. Relatos dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz da erraticidade. Quando a gente lê tal coisa,
e confrontando com as perguntas do Livro dos Espíritos, chegamos à seguinte conclusão: não há sofrimento maior no mundo espiritual do que você chegar na erraticidade, no Vale dos Suicidas, por esse caminho. É muito triste. Por isso que precisamos, com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, orar pelos irmãos que optaram por essa solução aos seus problemas da Terra. Mas nenhuma outra obra é mais lúcida e esclarecedora do que essa que eu vou botar aqui. Memórias de um Suicida, pelo lápis da nossa querida Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Esse livro não é para ser lido, é para ser estudado. E eu tenho certeza que dentro de cada casa espírita existe grupos que se dedicam às preces para esses irmãozinhos. É um livro difícil de ler. Eu tive muita dificuldade, até hoje eu tenho dificuldade de ler esse livro e de estudar. Vou revelar uma coisa a vocês. Eu nunca passei da página 157. Eu não consigo ler esse livro. Sabe como é que eu consegui ter ideia do que se trata o material desse livro? Através do lançamento de um audiobook que eu colocava no meu carro quando eu ia e voltava do trabalho. Ouvindo. Eu não tinha condições de ler, até hoje. Eu tenho dificuldade de ler sobre o tema. Fica aí para cada um de vocês o que poderia ter acontecido para que essas dificuldades fizessem presente com este que vos falo. Página 157. É um livro para ser estudado. E eu recebi esse livro quando estava chegando na mocidade do Eurípides, em torno de 78, 79. Eu recebo esse livro junto com o Nosso Lar, junto com esse livro aí. Ainda é difícil. E aí poderíamos entrar na temática das razões pelas quais as criaturas cometem o suicídio. Quais seriam essas razões para se cometer o suicídio? Gente, são inúmeras, infinitas. Dependendo de cada criatura, dos problemas que ela traz do seu passado delituoso, recente ou remoto. Eu separei aqui algumas, por causa do nosso tempo. A primeira, fugir dos sofrimentos. Tem gente que acha que o suicídio vai acabar com os nossos tormentos, com as nossas dificuldades do dia a dia. Não irão sofrer mais. Tudo vai acabar, porque a morte acaba com tudo. Mas qual a surpresa do suicida ao despertar na pátria espiritual e se vendo ainda vivo? E mais do que isso, com seu perispírito lesionado, seja por um tiro na têmpora, seja por se jogar de um abismo ou numa linha do trem. E ele sente a cada segundo os tormentos do suicida. O sangue que não para de escorrer, a sensação do vácuo e de se projetando para
para as pedras, segundo por segundo, e o sentimento e a dor dos seus ossos sendo estraçalhados. Repito, não há sofrimento maior. E quando ele descobre isso, que aí vamos para o item 2, porque ele se vê preso, encurralado na incapacidade de resolver problemas, e ele acha que esse caminho é o mais fácil, e não é. Aí a gente chama André Luiz, Emmanuel, somente Emmanuel, lá no Consolador, que ele diz textualmente, é falta de fé. Já ouvi de muitos irmãos que estão prestes, porque o suicida, ele sinaliza que vai cometer tal ato. Ele não diz, eu vou me suicidar, não. Ele primeiro se dialoga. E muitos dizem que não é pela falta de fé. É o que eles dizem. Mas entre eles e Emmanuel, eu fico com Emmanuel. A falta de fé, diz Emmanuel, é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Não teve a oportunidade que desejava para esperar. Esse foi o grande martírio de Camilo, lá no livro da Ivone. Porque se ele esperasse, tivesse calma, acreditasse em Deus, semanas e meses depois, a cura do seu problema de visão poderia socorrê-lo, porque existiria tratamento. Este é o grande drama. Porque eu não tive fé. Se eu esperasse mais um pouquinho, o meu problema financeiro, o meu problema de saúde, o meu martírio moral, as minhas brigas com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, tudo isso seria solucionado. O tempo. E aí eu vou até pular o item 3, depois volto a ele, vou lá para o item 4 do materialismo, que é tratado por Kardec como o grande protagonista disso tudo. Não só a falta de fé, mas associada ao materialismo, que diz que não existe a vida após a morte. Nós vivemos num momento pontual da existência, tudo vai se acabar. E aí vem o desgosto pela vida, e muitos escolhem esse caminho, porque eram simplesmente materialistas. Não acreditavam em Deus, muito menos na vida após a morte. Kardec chama isso de covardia moral. Lá no Evangelho, naquele capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, vai lá no item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, que ocasionam a covardia moral. É claro, meus irmãos, que o Pai amoroso, caridoso, que nos ama infinitamente, ele não desampara ninguém, principalmente aqueles que irão optar por esse caminho para deixar o corpo físico na Terra. Ele sempre estará conosco. E, é claro, existem casos e casos. A justiça divina é muito complexa para a nossa cabeça, ainda de espíritos primitivos. Ainda estamos nos primeiros degraus da escala infinita da evolução do espírito, até tornarmos espíritos felizes.
espíritos puros de primeira ordem. Ah, gente, estamos muito longe disso. Nós não sabemos como essa legislação divina funciona, com os seus atenuantes que se fazem presente para cada caso. Como, por exemplo, uma pessoa, desse item 3, com o seu desequilíbrio físico, psíquico, espiritual abalado, e que toma esse caminho por um processo obsessivo, em que ele, às vezes, não desejava, mas foi quase que capturado pelo seu obsessor num processo já de dependência, num processo de subjugação, em que ele já não tem mais domínio sobre o corpo, e é levado por esses irmãozinhos inimigos do passado que o levam ao suicídio. Ou por aqueles que acreditavam em determinadas pessoas para fazer isso ou aquilo, para tomar tal atitude, e desencarnam. Nós não sabemos, nós não podemos julgar, nós não podemos afirmar o estado dessas pessoas, porque existe na lei divina os atenuantes, porque a gente não sabia o que passava na mente, na cabeça daquele ente querido, no momento que comete tal coisa. No livro do Simonetti, um dos livros do Simonetti mais vendidos, tanta saudade do Richard Simonetti, nós éramos da casa de Eurípides muito amigo dele. A cada 2, 3 anos ele vinha ao Rio, trazendo os seus livros mais recentes, com as suas palestras elucidativas, né? Saudade do nosso companheiro. Esse livro, Quem Tem Medo da Morte, foi um dos livros mais vendidos da safra, né, de livros do nosso querido Simonetti. Mais de 50 livros, entre artigos, né, editoriais, etc. E num capítulo desse livro, chamado Suicídio, Desastrada Fuga, ele diz assim: o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando-se libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. Olha a porta de fuga aí. Ele acha que é a saída, mas tem um abismo sob seus pés. A situação se torna pior. Porque se nós já tínhamos aqueles probleminhas do passado para atenuar através de cada existência reencarnatória, agora teremos uma braba que pode trazer resquícios no nosso perispírito, que nós vamos falar isso daqui a pouco, pela lei de ação e reação. E, mais uma vez, no Evangelho, agora no capítulo 28, no item 71, Kardec coloca que o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. Não é isso que a gente sabe do sistema penal? O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Antes de explicar essa lei de ação e reação, nós temos que tratar desse tema aqui, do suicídio direto e indireto. O suicídio indireto, ele é pouco conhecido, inclusive no meio espírita, principalmente lá fora, né? Porque quando nós falamos de suicídio, entende-se por suicídio aquele indivíduo que teve intenção e que premeditou tal ato, como na figura tratada lá do livro do Memórias de um Suicídio. Essa figura é baseada no suicídio de Camilo, quando ele dá um tiro na têmpora. Houve intenção, houve premeditação.
Mas existe o outro tipo de suicídio, silencioso, que quase ninguém fala, que é o indireto, que vem através dos excessos de toda a ordem. Aqui, no caso, nós estamos vendo a bebida. A bebida em excesso. Ora, Marcos, mas eu bebo aquela cervejinha de final de semana com a família, aos domingos, um copo, uma latinha por mês, por semana, não vai afetar terrivelmente o seu corpo somático. Nós sabemos, isso quem nos falou foi um grande amigo nosso, médico espírita, que nos confidenciou que cada copo, esse copo normal, uma tulipa de cerveja, mata 8.000 células sadias do nosso corpo quando nós ingerimos esse copo de cerveja. 8.000 células não é nada para os trilhões, quatrilhões, quinquilhões de células que nós temos no nosso corpo. O próprio organismo vai procurar retomar o lugar através das células que foram mortas, através por outras sadias. O metabolismo se processa de forma natural. Mas eu estou dizendo dos excessos, de forma diária, ininterrupta. Na droga, aqui eu estou falando de uma droga permitida, uma droga que é aceita pela sociedade, o fumo e a bebida, o álcool. Mas tudo que é feito em excesso, nós não estamos sozinhos, como na foto, no desenho aqui. Há um irmão desencarnado que quer beber conosco. Ele está desencarnado. Ele não pode pegar o copo de cerveja e beber. Então, literalmente, ele vai precisar de um médium para que ele possa beber junto com ele. Então, a vítima, um dependente químico, vai se sentir coagido por esse espírito ou por uma legião, por um grupo de espíritos para beber para eles. Ninguém bebe sozinho. Ninguém bebe sozinho. Até porque, quando nós desencarnamos, continuaremos a ser o mesmo no mundo espiritual. A morte não muda nada. Se eu desejo a cocaína, o crack, eu vou continuar dependendo dela no mundo espiritual. E como é que eu vou me locupletar? Juntando o meu perispírito com o perispírito do encarnado, do dependente químico. Ah, mas ele não quer beber. Eu vou influenciá-lo, como nos livros de André Luiz. Beba, beba. E a pessoa, às vezes, nem queria beber, mas ela é capturada mentalmente pelas vibrações mentais infelizes dos dependentes químicos do além para beber com ele. Eles unem a célula do perispírito do desencarnado com o do encarnado, célula por célula, e sugam as emanações alcoólicas que saem pelos poros, pelo nariz, pela boca. Eles sugam. E tudo que é feito com excesso diminui a nossa programação reencarnatória. Por isso que abreviamos as nossas existências e somos considerados suicidas quando chegamos na pátria espiritual, como aconteceu com o nosso querido André Luiz. 8 anos de sofrimento, no 9º é que ele foi socorrido, porque ele começou a orar de coração. Não aguentava mais tanta dor, tanto sofrimento. Então, o suicídio indireto, que é pouco comentado,
Ele não tem intenção, porque, claro, o André Luiz não teve intenção de se matar, mas ele foi chamado de suicida, e por isso ele ficava perguntando aquelas vozes ocultas, né? Eu não sou suicida, por que que vocês me chamam de suicida? Eu não me matei, porque na cabeça dele não houve suicídio, e na cabeça de todos nós também não havia, porque não tenho intenção de dar fim ao meu corpo. Foi uma overdose, foi excesso de álcool no fígado que nos destruiu, na alimentação, no sexo. Tudo que é feito em excesso contribui para tal fim. Porque ele não é premeditado como no anterior. Ele é provocado por abusos de ordem física e até mesmo moral. Fica esse alerta para nós aqui. Mas nós falamos da chegada do irmãozinho na pátria espiritual, né? Esse é o primeiro grande choque que se dá quando o suicida percebe-se vivo, quando descobre que a morte não existe e que a dor que o afligia foi potencialmente agravada, como falamos antes, pelas consequências do seu ato. Ora, para quem procurava uma solução, o desapontamento é evidente. Ele desperta vendo este cenário. Vozes, gritos, sussurros, pedido de ajuda. Vamos ver algumas consequências. Eu separei 6 para que a gente, por causa do tempo também. Eu separei aqui 6 pontos para a gente refletir. Primeira consequência, como nós vimos, ele continua vivo, o sofrimento não acaba e fica em grau maior pelas consequências do seu ato, tanto pelo que ele deixou na terra e pelo que ele levou consigo à pátria espiritual. A continuação do sofrimento. Ele é colocado em regiões de sofrimento, localizado em regiões de sofrimento. Ora, então para onde eles vão? Nós já vimos que o cenário é esse. E para onde eles vão? Para a chamada zona do abismo. Zona do abismo, ou do Vale dos Suicidas. Também tirado do projeto Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. O habitante desse vale são suicidas. A localidade não possui muita luz solar, porque é constantemente filtrada por uma névoa densa, como vocês viram aqui. Cinzenta, né? A vegetação é sinistra, não existe, né? É seca, contorcida, árvores secas, com pouca folhagem. Ouvem-se muitos gemidos, gritos, súplicas, choros humanos. Sentimentos dominantes, a mágoa e o remorso. Voltando às características do ambiente, nós percebemos que a natureza não oferece beleza alguma. As cidades possuem edificações bizarras, como grutas. O relevo é árido, áspero, sem verduras, sem vegetação, sem paisagens. Árida, seca. E o trânsito está temporariamente interditado às regiões diferenciadas, mais elevadas, porque nós não temos permissão de acessar tal coisa devido à limitação do nosso peso específico, do nosso perispírito.
Recentemente eu ouvi algumas pessoas do movimento espírita dizendo que isso tudo aí é um absurdo, que é para botar medo nas pessoas. Isso não existe. Ora, estamos aqui pautados no material kardeciano e das obras subsidiárias do Chico e de outros grandes escritores espíritas. E os espíritos já nos falaram em determinadas reuniões mediúnicas para, em exposição da possibilidade de uma palestra elucidativa e educativa, falar a verdade, para que outros não cometam tal coisa. Não se deixem levar por pessoas A, B ou C que estão agora no movimento espírita, um movimento que está chegando e descredenciando Kardec, que isso não existe. Cuidado, meus irmãos. Estudem Kardec. Se alguém, por acaso, está duvidando do que nós estamos passando aqui, fique com Kardec. E como eu falei, lendo O Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos, vocês terão imagens verdadeiramente duras do que acontece no mundo espiritual. Então, não se deixe levar por interpretações, por afirmações que estão chegando hoje em determinadas correntes que se dizem espiritualistas ou até espíritas, negando tudo isso que estamos vendo aqui. Eu fico com Kardec. Sempre. Kardec, sempre. E eu sei que esta é a base dessa casa aí que eu aprendi a amar por estudar Kardec. Então, não se deixe levar por modismos e filosofias de outras origens, diferentes daquelas que nós sabemos que está baseada na pureza doutrinária, para alertar e inspirar espíritos ainda imperfeitos como nós a não cometer tal ato. E temos que ser duros nas afirmativas que estamos trazendo. Somos educadores, somos evangelizadores, não só na casa espírita, mas em qualquer lugar, na rua, no condomínio da sua casa, dentro do teu lar, na fila do banco, do supermercado. Nós somos educadores. Aí trazemos uma outra consequência, que é o tormento. As recordações, os pesadelos, como o do Camilo, se eu esperasse mais um pouco, como aquele que perdeu toda a fortuna materialista e pôs fim à sua vida, e às vezes até da família, por vergonha, toda a família, como nós vimos recentemente na mídia, a esposa e os filhos, por vergonha. Não tem tormento maior. Isso que a gente está falando não é ficção. Não é uma outra, vamos dizer assim, imagem do inferno católico. Ah, não existe inferno, mas tem, né, o Vale dos Suicidas, mas tem umbral. Vamos ler mais Kardec. As lesões, como nós falamos, as lesões ficam registradas a nível perispiritual. Seja no cérebro, no local onde você, como nós vimos no desenho, né, vocês viram, onde a bala pegou, na têmpora, e algum outro órgão do organismo, da injeção de ácido, né, por toda em que o ácido tomou de garganta até o esôfago, chegando ao estômago. Doenças psicossomáticas que nós não sabemos a origem. Muitas delas, se não for o suicídio, foram os excessos de toda a ordem, pelo cigarro, pela bebida. Então, essas lesões podem e são refletidas em encarnações futuras.
E o último item das consequências que eu separei, que se existe inferno no mundo espiritual, é o desperdício do tempo, do valioso tempo na sua ascensão progressiva, em que você antecipou, pelo seu livre-arbítrio, a possibilidade de continuar na Terra e aprendendo, nem que seja pela dor, porque a dor é bem-vinda. A dor é uma bênção que Deus nos dá aos seus eleitos. Está lá no Evangelho. Nem a dor você entende o motivo dela, né? E você quer acabar com ela, preferindo o suicídio ou se programando para uma eutanásia. Olha o materialismo aí, olha a falta de fé, da confiança em Deus. Então você não acredita em Deus. Porém, essa mensagem é para aliviar a nossa alma, o nosso coração. Sabemos, pelo livro Voltei, do irmão Jacó, que na sua visita ao Vale dos Suicidas, ele percebeu que diariamente uma equipe de benfeitores espirituais visitavam os vales para tentar resgatar aqueles que já estavam em condições para tal, como aconteceu com André Luiz quase 8, 9 anos depois. Tais comunidades são constantemente visitadas pelo que nós chamamos de benfeitores espirituais. Muitos desses benfeitores têm um campo de atuação, uma base instalada perto dessas regiões chamadas abismais, desses vales. Então, quase todas essas regiões têm construções onde fica baseado, né, um polo de atendimento desses núcleos ou postos de auxílio. Então, vocês veem aí a comitiva, juntamente o irmão Jacó, percorrendo o vale, em busca daqueles que estavam em condições. Mas reparem as imagens que eles encontram no caminho. Verdadeiras feras. Isso é resultante de um fenômeno que André Luiz denomina de licantropia. É quando o espírito, extremamente perturbado e com ânsias de vingança e com ódio extremo, vê o seu perispírito se transformar na figura de um animal, de um lobo, de uma fera. Esse fenômeno da licantropia é muito bem registrada num livro chamado Libertação, de André Luiz. É um outro livro difícil de ler, hein, pessoal? É um livro duro de ler. Mas ali ele mostra os fenômenos da licantropia, quando o obsessor domina a vítima, dizendo: você é uma loba, e ela vai transformando o seu perispírito em um animal, porque ela tem ódio no coração, vingança para ser colocada para fora. Alguns não podem ser ajudados no momento, como vocês veem aqui. E uma outra informação ainda mais interessante e mais confortadora, porque a nossa doutrina é uma doutrina de consolação. É uma doutrina de libertação. E estudando doutrina espírita, estudando o que Ivone nos traz, ela diz que lá na colônia, lá no abismo, lá no Vale dos Suicidas, existe uma colônia condicional da Legião dos Servos de Maria. São aqueles voluntários que vocês viram caminhando ali. A colônia correcional da Legião dos Servos de Maria é uma obra evangélica, assistencial, ecumênica, que atende a todos os suicidas.
repare, nunca estamos sós. E conforta o coração de uma mãe, de um pai, de uma família, que quase todos nós temos conhecimento, se não for no nosso núcleo familiar, nos amigos mais pertos, mais próximos, de alguém que cometeu tal coisa, saber que Maria pessoalmente coordena esse trabalho. Os seus dirigentes e servidores agem em nome dessa figura maravilhosa, Mãe de Jesus, que é a mentora e orientadora maior desse trabalho. Sabe quando ela iniciou esse trabalho? A convite do seu filho. Seu filho a convidou para capitanear essa colônia. Quando ela foi ter de encontro com o corpo de Judas. Foi a primeira a estar ao lado do corpo de Judas. E Jesus, que esteve com ele durante 3 dias, convidou Maria, sua mãe, para que coordenasse esse trabalho. Nós não estamos sós. E para finalizar, já caminhando para o final do nosso estudo, a FEB, preocupada com tal coisa, iniciou há mais de 30 anos atrás um projeto que era para ser durante uma semana, 15 dias no máximo. Um projeto chamado Diga Não ao Suicídio. Suicídio não. Respeitemos a vida. Suicídio não. Era um projeto que levava o nome de Em Defesa da Vida. E até hoje, se a gente solicitar nas casas espíritas esses folders, eu não sei como é que está agora a publicação lá na FEB em Brasília, as casas espíritas recebiam, mas durante esse período de pandemia, eu não sei se esse tipo de auxílio ficou paralisado, né? Mas as casas espíritas solicitavam esses panfletos e chegava explicando no seu verso o porquê de não cometer o suicídio, o porquê de respeitar a vida. E o projeto não era só, depois foi crescendo, veja só, era para durar 15 dias, uma semana. E esse projeto hoje é permanente. E não é só do suicídio, também são com esses aqui, ó, da violência, do aborto, da eutanásia, das drogas. Eu creio que se a gente solicitar a FEB, ela nos envia esses panfletos aí. Então, hoje, são 5 projetos. A violência não, o aborto não, a eutanásia não, as drogas não e o suicídio também não. Meus irmãos, fica aqui a nossa contribuição para a reflexão nesse mês, Setembro Amarelo, para que possamos refletir e analisar tudo isso que nós falamos à luz da doutrina espírita, levando a todos aqueles, espíritas ou não, cristãos ou não, a verdadeira mensagem do Cristo e da nossa doutrina sobre o estágio, a possibilidade de chegada de um irmão que comete tal coisa contra a sua própria vida. Fica aqui a nossa contribuição, devolvendo a vocês a nossa participação. Obrigado aí ao grupo que sempre nos recebe com muito carinho e alegria. Muita paz a todos. Obrigado. Nós em que agradecemos ao nosso irmão por estar sempre conosco, né? Ele é um companheiro muito querido por todos nós, pela nossa casa. Mas não acabou, não acabou. Então, agora nós estamos naquele momento que aqueles que quiserem fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é o momento, podem fazê-lo. Podemos abrir nossa janelinha, nossos microfones, aqueles que quiserem.
Tenho certeza que ele está ali disposto a fazer mais alguns esclarecimentos. O Marcos, você estava falando sobre a Igreja Católica, né, com relação às Sim. missas do suicídio. Eu estava vendo, tem um artigo da CNBB em que ela fala que a psicologia e a psiquiatria hoje ela tem feito um trabalho muito grande nas pastorais. Então, que hoje já se aceita, até em termos de consolo das famílias que ficaram aqui, né? Porque quem ficou sofre dobrado, né? Com certeza. Né? A dor é de quem foi, né? A gente sabe disso, e de quem está aqui. Então, que hoje ela já tem um outro olhar, ela já tem mais esse acolhimento, né? Mas isso é contribuição da própria ciência, da psiquiatria e da psicologia, né? Que vê, como você falou, é um problema muito maior do que se pensa, né? Então, a problemática aí é um distúrbio e ela também está vendo por esse ângulo. Isso aqui eu li no artigo. Obrigado. É que eu tinha pedido nesse feedback, né? Obrigado por você ter pesquisado. Você tinha pedido, aí eu fui, tá? Obrigado. Bem, Zilda, eu vi também, né? Estava pesquisando aqui enquanto o Marcos falava, que havia, né, uma legislação canônica antiga, como ele mesmo falou, mas que em 25 de janeiro de 1983 foi promulgado um novo Código de Direito Canônico pelo Papa João Paulo II, e aí foi mudando essa visão. Graças a Deus. É que um Papa muito especial, por sinal, né, João Paulo? A igreja está mudando, né? A gente percebe isso. A igreja está mudando. É 83, né, que você falou, né? 83. Tá ok. Fico satisfeito com isso. Eu já até anotei aqui. Vou dar uma pesquisada aí nesses trâmites canônicos aí da igreja. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque eram os espíritos que mais precisavam de preces. E nem missa eles faziam para eles. Aliás, é uma coisa assim meio complicada nas outras religiões, né? O meu pai, ele faleceu há uns 3 anos, antes da pandemia, problema de Alzheimer, já estava com o fluido vital já praticamente esgotadinho, né? Com seus 90 anos. E quando ele faleceu, a nossa secretária, a nossa ajudante aqui no lar, que é evangélica, dizia assim: olha, a minha irmã também faleceu. Então, aí eu falava assim: então me dá o nome dela que eu vou levar junto com o do meu pai para a gente fazer prece para ela. Ah, não precisa, não. Eu falei: não precisa? Pensei que era por caridade, né, não querer nos incomodar, mas na visão evangélica não precisa mesmo, porque eles estão dormindo e vão despertar no dia do juízo final. Então não tem prece para... Não estou falando nem do suicida. Para os entes queridos que... Veja só, eu não conheço muito a doutrina protestante, né? Mas eu fiquei aterrorizado com isso. Eu não sabia, para você ver, eu não tinha ideia disso. Então, imagina com suicidas. Graças a Deus está mudando. Graças a Deus. Bendita a evolução. Mais alguém, gente? Estamos a postos. À espera. Uma colocação, tirar alguma dúvida? Muitos de vocês está passando na mente agora aquele irmão, aquele companheiro, aquele amigo que desencarnou. Todos nós temos uma pessoa assim, né? No nosso pensamento. Nós não temos direito algum de julgar o porquê daquilo. Existem as atenuantes, como nós falamos. Cada caso é um caso, cada caso é um caso. Nós não temos condições de julgar, de condenar, de dizer, viu, ele fez isso, ele tem que passar por isso. Não, que isso, gente? A doutrina espírita é consoladora por trazer todos esses conhecimentos e saber que nós teremos novas oportunidades reencarnatórias. Ninguém se perdeu, ninguém está perdido. Se existe determinismo na doutrina espírita, é que nós seremos todos espíritos felizes. E seremos.
Bom, mais uma oportunidade para alguém? Não temos ninguém? Eu vejo nisso tudo que o Marcos falou, a importância, né? Como você mostrou, nem sempre a pessoa sinaliza, né, que está passando por uma situação difícil, delicada. Aquelas pessoas mais reservadas. Então, daí a importância da gente acolher, seja quem for a pessoa, o acolher no sentido de estar atento, estar aberto, porque muitas vezes, e até nessa correria nossa de dia a dia, né, as pessoas se aproximam da gente, e às vezes a gente não dá muita atenção, né? E a gente não sabe pelo que aquela pessoa está passando. Talvez quanto mais difícil aquela pessoa for, quanto mais resistente e complicada de lidar, talvez mais atenção ela precise. E a gente tem tendência a afastar mesmo essas pessoas, né? Do nosso convívio, que incomodam, enfim. Mas talvez sejam os que mais precisem de nossa atenção. Porque aquela pessoa legal, dita como legal, ela está bem com todo mundo, mas é aquela que não é legal. É aquela das quais da qual as pessoas se afastam, né? Então a gente está atento a isso. A gente às vezes não é muito tolerante com o outro, né? E Diana, ele sinaliza conosco. Ele vai te sinalizar, olha, eu estou pensando nisso, eu estou querendo fazer isso. E essa ideia, como uma bola de neve, vai crescendo até o dia que ele vai cometer tal ato. A CVV ela tem um trabalho muito interessante. Aliás, esse livro do André Trigueiro, todos os direitos autorais são para a CVV. E ela nos alerta a isso e nos dá estatísticas, né? Interessantes essas estatísticas da CVV. O homem ele comete o suicídio de uma maneira mais rápida do que a mulher. A mulher sinaliza mais vezes do que o homem até cometer o seu ato final. Uma informação que eu não sabia, que a CVV confirma para todos nós. Mais alguém? Não temos. Mas, então, Marcos, eu vou passar você, se você quiser fazer alguma consideração final, depois eu passarei a palavra para a Cristina, tá, Cristina? Fazer os agradecimentos. Só para a gente reforçar aquela observação que eu fiz durante a minha explanação, de novas correntes, de novas filosofias espiritualistas que estão surgindo, não se deixem levar pelos modismos. Continuemos com Kardec, continuemos com esses espíritos amorosos que estão sempre conosco no trabalho do bem. Não se deixe levar por figuras exponenciais, né, por novos companheiros que estão chegando, se destacando no cenário espírita, trazendo informações que batem com aquilo que nós estudamos com Kardec. Kardec sempre, sempre no nosso coração. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Muita paz, hein? Muito obrigada, Cristina. Bom, boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer ao Marcos, né, por tanto esclarecimento, né? E rogarmos ao Pai, né, que as pessoas pensem mais antes de tomar essas atitudes, né? E que nós, enquanto espíritas, não julguemos esses, né? Porque às vezes a gente não consegue mensurar a dor desse irmão, né? Que às vezes às nossas vistas o problema que ele está passando é pequenininho, mas a gente não tem como mensurar isso. Então, que a gente, em primeiro lugar, que a gente acolha, que a gente respeite, que a gente ampare, né? Que a gente, se puder, ajude, mas nunca julgar, né? Esse não é o nosso papel enquanto espírita, né? O nosso papel enquanto espírita é estar ali de braços abertos para receber esse irmão na sua dor, na sua dificuldade, sem julgamento, né? Porque às vezes a gente infelizmente vê que as pessoas, né, colocam a dor do outro como muito pequena. E na verdade a dor do outro não é pequena, para ele é muito grande. Nós que estamos de fora, às vezes conseguimos ver a solução e esse irmão não. Então o nosso papel é esse, poder estar levando para esse irmão a luz, o esclarecimento e o amparo, né? E falar sempre de Jesus, né? Porque como a gente dentro da doutrina a gente sabe, né? Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Então
Então, que a gente possa sempre levar a palavra dele, né? Mais uma vez, Marcos, te agradeço por tudo que você trouxe aí para a gente de esclarecimento, que a gente possa trazer, né? Com esse estudo que você fez para a gente hoje, a gente possa refletir cada vez mais, porque nenhum de nós está livre disso, né? Porque qualquer um de nós está sujeito, né? A gente não sabe do nosso dia a dia, o que a gente vai acontecer com a gente amanhã, mas que a gente tenha sempre a fé nesse Deus amoroso, né? De amor, de bondade e justiça, e que a gente, se tiver alguma dificuldade, né? Que às vezes a gente vê, né? Como a gente trabalha com jovens, a gente recebe às vezes ligação desses jovens pedindo, né? Que a gente auxilie eles, que a gente fale uma palavra para eles, para que eles possam sair daquela situação. Então, às vezes você vê um jovem que aos teus olhos aquele jovem é forte, mas que ele está passando por dificuldade. Então, que a gente tenha sempre ouvidos para ouvir, né, esses irmãos, né? E que nós tenhamos muita paz, e que nós tenhamos muita luz, e que Jesus permeie sempre os nossos corações e os nossos pensamentos, né? Obrigada a vocês todos por estarem aqui, e que a gente possa levar nesse estudo de hoje para todos aqueles que nos rodeiam, tá? Muito obrigada. Agradecemos a Cristina, que é também mais um agradecimento carinhoso ao nosso irmão Marcos Juvo, que nos atende sempre tão prestimosamente. Para finalizar, vamos fazer a nossa prece, e depois da prece, eu gostaria que todos deixassem as suas janelinhas abertas para que pudesse fazer um print para a gente ter como, né, registrado esse momento. É com você, Diana, a prece. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, governador do planeta Terra, neste momento, querido irmão, pedimos para mais uma vez redobrar o seu olhar sobre a humanidade, que tanto precisa de acalento, de amor, de amparo, de orientação, de acolhimento. Continuamos atravessando um momento muito delicado neste planeta, por consequência de ação de todos nós, seres humanos. E sabemos que tudo vem em prol do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Mas ainda criança que somos, na escala evolutiva, sabemos que precisamos, querido irmão, de sua mão e da mão daqueles benfeitores que conosco caminham nessa trajetória. E mais ainda, ajuda-nos a vigiar os nossos pensamentos, tão influenciáveis e tão vulneráveis, que a partir deles, de uma forma mais positiva, possamos seguir a nossa vida da melhor forma possível, na retidão e no crescimento espiritual. Que os nossos irmãos que em desequilíbrio passaram deste mundo para o mundo espiritual possam cada vez mais serem abraçados pela equipe de Maria, pela essa falange espiritual tão brilhante que busca amparar cada um dos que estão naquele vale. Querido Mestre Jesus, ainda errantes que somos, pedimos, fica conosco sempre. Sabemos que jamais nos abandonará, mas de tão falhos, muitas vezes, equivocadamente, ainda nos sentimos sós. Muito obrigada, querido Mestre Jesus, pela oportunidade de ouvir ainda mais sobre aqueles que precisam de nossa ajuda e sobre, quem sabe, nós mesmos. Que possamos, cada vez mais, sermos intuídos a trazermos para a nossa casa irmãos que possam contribuir com o nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, agradecemos a nossa irmã e vamos lá registrar. Cadê nossos rostinhos?
Quem tira, faz o print? Andréia? Andréia. Andréia? Já que hoje eu estou no celular, Ih. eu não liguei o computador. Alguém consegue tirar foto do computador? Eu consigo aqui, é o print aqui. tirar É foto só do apertar o computador. print aqui. É que no celular eu não consigo. Eu consigo? Já foi. Já foi. Depois eu mando para a Zilda aí. Tá bom, muito Ok. obrigada, meu amigo, mais uma vez. Tenham todos um bom final de semana, um abraço carinhoso, mais uma vez, de Marcos Júlio, e a todos que aqui colaboraram, que estiveram aqui conosco, aprendendo um pouquinho mais. Beijo no coração de todos. Um abraço, então. Abraço. Abraço. Obrigado. Boa noite. Abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite para Boa todos. noite, boa noite. Obrigada.